Glória a Deus. Nós temos ministrado e ontem eu fui ministrar em Açalândia e o tema era doce Espírito Santo. E não foi fácil, irmãos, ministrar com esse tema. Mas hoje eu quero ministrar. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o tema. Lá no livro em Gálatas 16, Gálatas 5, do versículo 16 a 25, tem uma palavra de Deus que eu quero compartilhar. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Viva no Espírito. E vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Amado do Senhor, é um tema maravilhoso, porque está falando que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Aqui está dizendo viva. Eu vos digo, viva no Espírito. Todo pecado aborrece a Deus e entristece o Espírito Santo. E pecado que entristece o Espírito Santo, se ele está fazendo morada em você, quando ele é entristecido, você fica desprotegido. Nós precisamos alegrar o Espírito Santo com a nossa vida, não viver pecando. Lá em Gênesis 5, versículo 25. Depois eu volto de novo para a palavra. Em Gálatas. Em Gênesis 25. Muito bem. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. 5 do versículo 25 a 24. Depois que gerou 5, ele gerou Matusalém, e Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 979 anos e morreu. Eu quero aqui, a palavra também de Deus diz que Enoque andou com Deus e foi transladado. Deus não deixou Enoque passar pela morte. Esse viveu tantos anos, Matusalém,
mas morreu. Enoque, ele andou com Deus e foi transladado. Deus não deixou Enoque passar pela morte. Tem outro que Deus também não deixou. Elias. Ele foi levado por Deus vivo. Mas aqui, todos têm que morrer. Mas por que que esses dois, Deus permitiu? Jesus disse uma palavra, ele respondeu para uma palavra, um questionamento dos discípulos, do Pedro, apóstolo Pedro. E ele, quando ele viu João vindo perto, ele disse: esse aqui. Ele disse: se eu quiser, ele vai ficar vivo até que eu volte. Se eu quiser, ele vai ficar vivo na terra até eu vir de volta, até eu voltar. A vida e a morte pertencem ao Senhor. Mas interessante é onde que eu quero chegar. Enoque andou com Deus e foi transladado. Deus não deixou Enoque passar pela morte. Ele andou com Deus. Por ele ter andado com Deus, Deus não deixou ele passar pela morte. Mas aqui hoje, nos nossos dias, somos guiados pelo Espírito Santo. Somos vivos, estamos vivos. Cristo vive dentro de nós, na pessoa do seu Espírito Santo. Estamos vivos. A nossa passagem para a vida eterna é alegria. O que Deus falou, o que Jesus falou, a vida e a morte está na mão dele. A vida e a morte. Uns vivem 100 e poucos anos. Está na mão do Senhor, tem um propósito. Por que ficou vivo até esse tempo? Outros viveram 900 e poucos anos. Tem um propósito. Enoque, ele não fez muita coisa. Diz aqui a palavra do Senhor que Enoque, ele não fez tantas coisas aqui. Como milagre, prodígios, cura. Mas ele gerou filhos e filhas. E ele gerou quem? Matusalém. Um homem que viveu muito. Ele gerou Matusalém. Então, amado do Senhor, hoje nós estamos vivendo na época que quase todo mundo está falando nesse grande avivamento, nesse tempo de poder, nesse tempo profético. Estamos vivendo um tempo profético. Estamos falando tanto de batismo no Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo. E hoje eu venho com essa palavra: somos guiados pelo Espírito Santo. Sem Ele nada vai acontecer. Ninguém se converte se não for obra dEle. Ninguém vem aqui na frente, ninguém diz eu quero aceitar Jesus, se não for obra do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo aonde precisamos caminhar mesmo com Ele. Então em Hebreus 11, versículos 5 e 6, gostaria que colocasse aqui: amado do Senhor, olha o que está dizendo aqui: pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus havia levado.
Moisés morreu e Deus enterrou Moisés. Não foi achado o corpo de Moisés, mas está escrito na palavra de Deus que Moisés morreu. Ele não entrou na terra prometida, ele morreu. E aqui está falando de Enoque, que não procuraram nem o corpo, porque ele foi levado. Não procuraram o corpo de Elias, porque foi na frente de todo mundo. Eliseu disse que ele só ia, ele foi avisado que Deus ia levar o profeta, o seu líder. E ele não ficou em lugar nenhum. Ele ficou com ele até ele subir. Eu quero falar para você. Muitas pessoas, nem todo mundo Deus vai usar para fazer milagre. Nem todo mundo, esse homem andou com Deus, mas ele não fez obras. Esses prodígios, ele não fez. Mas ele foi um pai de um homem muito importante. Às vezes você talvez não tenha um ministério pastoral, mas você está gerando pessoas que vai ser muito importante na terra. Você gerou alguém que vai ser muito importante na terra. Enoque não fez muitas coisas, mas ele andou com Deus. Andar com Deus aqui, você não vai andar com pessoas, com qualquer pessoa. E aqui ele andou, foi com Deus, o Criador da terra, do céu, de tudo. Ele andou com quem podia fazer tudo na vida dele. Ele andou com quem ele não precisava fazer nada. Quem anda com Deus não precisa fazer nada, Deus faz. Eu estou dizendo nada com braço, né? Que o forte braço é o dele. O forte braço quem tem é o Senhor. Mas você vai depender dele para todas as coisas. Depender de Deus é você não murmurar. Você vai dizer assim: Deus está fazendo, eu sei que Ele vai fazer. Então andar com Deus tem que andar nos princípios de Deus. Como eu vou andar com aquele que me criou, que me gerou, que me colocou na terra, e eu não vou ser submissa a Ele? Eu vou quebrar princípios com aquele que me gerou? Quem quebrou princípios foi expulso do jardim. Quem quebra princípios e não se conserta, vai ser expulso desse jardim. Quem quebra princípios, ele não quebrou nenhum princípio. Ele viveu, ele andou com Deus, ele aprendeu com Deus. Andando no Espírito é andar com Deus. Andar com Deus é andar no Espírito. Andar com Deus é andar no Espírito. É ser guiado pelo Espírito por esse caminho. Andar no Espírito dia a dia. Andar no Espírito é ter uma vida na presença de Deus. Eu ando no Espírito, mas eu tenho minha vida, eu estou na presença de Deus? A minha vida, ou é só de vez em quando que eu entro na presença de Deus? Andar aqui
é você ser fiel a Ele em tudo. Ser fiel a Ele em tudo. Você é fiel a Deus quando você é fiel com a sua família. Começa dentro da sua casa. Quem trai a família, trai também a Deus. Quem desobedece a família, vai desobedecer a Deus. Amado do Senhor, andar no Espírito é ter uma vida na presença. Moisés diz: não mentira, eu não vou se o Senhor não for comigo. Mas a minha presença vai estar. Vou estar sempre por perto, não. Se o Senhor não for, eu não irei, não sairei daqui. É porque ele falava face a face. Deus falou isso para aqueles irmãos de Moisés que estavam se levantando contra Moisés, lá no arraial, onde eles estavam morando, lá no deserto. E Deus chamou, foi a única vez que está escrito na Bíblia que Deus desceu e fez uma reunião com os rebeldes. E Deus desceu e disse assim: com Moisés eu falo com ele face a face. Quem anda com Deus, fala com Deus face a face, sente a presença de Deus, não tem medo de alguém lhe fazer uma calúnia, porque o Senhor está contigo. Você sabe quem é o seu Deus, você sabe quem está lhe guiando. Cadê os crentes dessa igreja? Aleluia. Amado do Senhor, aqui está explicando que andar na presença, ter a sua vida na presença de Deus. Andar no Espírito é ter a presença de Deus na sua vida. Você até cantamos, nós cantamos. Ele vai na frente quebrando. É bom, né? Você caminhar e Deus está quebrando as correntes. Deus está ampliando o caminho para tu caminhar. Deus está fazendo essas coisas tudo. Mas viver em obediência é algo totalmente, porque vai gerando dentro de você um esforço contra a carne. A gente já nasce assim, viu? Criança pequenininha. Eu tenho um bisneto pequeno, ainda, com 4 anos. Se as coisas não sabem do jeito dele, ele cruza os braços desse jeito, ele me encara lá em casa, ele fica zangado. E se eu perguntar para ele: o que é que tu tem? Estou zangado. 4 anos. Ah, tá. Eu também me sento no outro sofá, fico de frente com ele desse jeito. E eu digo para ele: eu também estou zangada com você. Aí ele levanta e diz: e o que foi, vovó? Você vai me dizer o que foi? É porque alguma coisa fugiu do controle. Tem gente desse jeito, que cruza os braços na frente de Deus. Ah, o Senhor não me deu isso, o Senhor não me deu aquilo, portanto eu também não vou fazer isso. Vou largar de ir para a igreja, vou largar de devolver dízimo. Coitado de você, Deus não quer o teu dinheiro. Um dia eu andando com o pastor Nonato, visitando um lugar muito luxuoso, pessoa muito rica. E eu tinha ido lá para orar. E quando nós saímos de lá, ele falou algo muito importante. Ele disse: pastora, tem gente que só tem dinheiro. Só isso. Sabe o que ele estava dizendo? Não tem a presença. Quem tem a presença vive sem dinheiro. Sabe por quê?
Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amanhã vai ter o que eu necessito. Amanhã é outro dia. Eu só preciso da presença de Deus na minha vida. O milagre vai chegar, a prosperidade vai chegar, porque eu creio nele, e ele vai na frente, vai ampliando o caminho. As correntes, irmãos, que tem que quebrar é tu. Está tudo enrolado na sua vida, embaraçado. Faça um exame de consciência e diga assim: isso aí eu me meti nessa confusão, foi eu mesmo que fui. Você não pode nem botar a culpa no diabo. Não. Tem coisas que você faz, seu pai diz para não fazer, seus pastores dizem para não fazer, seu líder lhe aconselha, dá um conselho para você. Diga: irmão, eu estou achando que esse negócio não vai dar certo não, irmão. Aí você mete a cabeça e faz. Esses embaraços é você. É você que tem que pedir: Senhor, me mostra onde foi que eu vacilei, porque eu quero me consertar. Senhor, eu atendi alguém essa semana, e ele disse para mim assim: pastora, tudo que eu tinha, a senhora lembra de tanta coisa que eu tinha, de tanto dinheiro que eu peguei, e não sei o que. Eu digo: não, meu filho, eu não me lembro disso não, porque eu nunca te vi. Tu saindo do seu lugar para entregar uma oferta, meu filho. Tu era rico, era? Pois eu não sabia disso. Não vi não. Porque a gente vê a pessoa alegre, a pessoa que contribui, uma pessoa que se alegra, maior é dar do que receber. A alegria de dar é maior do que receber. Diga amém, irmão. Amém, minha filha. Amém. A alegria de dar é melhor do que receber. Porque quando você está contribuindo, cuidando de alguém que está necessitado, Deus está lhe abençoando. Lá em João 14, versículo 15, 18 a 18. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aleluia. E o Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. E vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Ele habita com vocês e estará em vocês, dentro de cada um de nós. 18 diz: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Ele disse: eu preciso ir, porque eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Um dia, antes da pandemia, eu estava com um carro e esse carro já estava me dando muita dor de cabeça. Então eu queria vender esse carro. Mas eu queria trocar esse carro. E aí eu fui num lugar para comprar o carro, para trocar. E quando eu cheguei lá, tudo certo, graças a Deus. E só precisava eu vender o carro, já tinha um comprador. E eu só pagar ali e sair dali com o meu carro e ir embora. Quando eu me sentei para assinar toda a papelada, Deus disse assim: levanta dessa cadeira agora e vai para casa. Eu levantei, eu estava com o discípulo, ele não está mais aqui. Eu levantei dessa cadeira e o homem ficou com vergonha, né? Eu levantei da cadeira
E ele disse: a senhora não vai comprar? Quem andava comigo disse: não. Mas por quê? É porque Deus mandou eu levantar e ir para casa. Levantei, fui para casa feliz e tudo. Meu marido disse: cadê? Tu fez um negócio lá? E disse: não. Por quê? Não estava tudo certo? Com o banco, com tudo estava certo. E eu disse: Deus mandou eu levantar e ir para casa. Sabe o que foi que aconteceu? Com 2 semanas depois, Imperatriz fechou com a pandemia. Como era que eu ia pagar esse carro? Eu tinha mais da metade dele. Mas como era que eu ia pagar as prestações? Que a igreja fechou? Que as ovelhas ficaram tudo com medo de vir aqui? Não tinha como eu ganho uma oferta daqui. Não tinha como eu fazer nada. Então, amado do Senhor, se Deus disser para você: sai, larga esse negócio e vai para a tua casa, pois tu obedece. O Espírito de Deus fala. Fala. Se você der espaço, Ele vai falar. Eu já vi muitos planos. E muitos planos foi desmanchado. Hoje a gente sabe, eu e o pastor Horta sabe por que foi desmanchado. Deus já me tirou de muitas coisas assim. O Espírito Santo de Deus, se você der lugar para Ele, Ele vai falar com você. Aí depois de muito tempo, a pandemia acabou. Eu vendi meu carro. E as portas se abriu e eu troquei o carro. Tranquilo, sem nada. Sem preocupação, sem nada. É melhor você viver livre. Verdadeira pessoa livre é a pessoa que pode entrar e sair em qualquer lugar. É uma pessoa que pode dormir sem estar preocupado com dívida, com alguém batendo na sua porta, ligando, lhe cobrando. Eu me lembro de uma vez, a minha filha comprou um carro e ela veio do Pará com esse carro e chegou numa igreja nova e lá ela não tinha salário. Ela dependia da igreja para comer e tudo. A prestação era muito pouca, irmãos. Era 200 e poucos reais. E aí, quando atrasava uma prestação, o telefone, o meu celular não tinha sossego. Não tinha sossego. Cobrando de noite, qualquer hora da noite. E eu liguei para ela: minha filha, o que é isso aqui? Ela disse: mãe, está atrasado 2 meses, tipo assim. E eu disse: menina, tu vai vender esse carro. E eu ajudei muito ela a pagar esse carro. Eu digo: você vai vender esse carro? Na hora que tu vender esse carro, a porta se abre. E ela vendeu esse carro. E na hora que vendeu, acabou. Só estava faltando 3 prestações. Ela vendeu e pagou tudo. E se viu livre. E hoje, depois de muito tempo, mudou de cidade, graças a Deus. E lá eles puderam comprar. Eles tinham 2 carros, ficaram só com o carro. E lá eles puderam comprar um carro seminovo. Ele abriu mão do velho para Deus dar um novo. Às vezes precisamos abrir mão. Pastor Austin não queria vender um carro que ele tinha aqui, uma Blaze antiga. E um dia eu levantei e disse assim: amor, pega esse carro e vende. Ele disse: não, meu carro vale muito. Eu disse: não, o dinheiro que botar tu vende. Que eu queria me ver livre daquele carro na minha porta. Começa a me dar uma fadiga no juízo. Aí ele vendeu. Pois no dia que ele vendeu esse carro, irmãos, passou umas 2 semanas. Ele guardou o dinheiro dele, né? Aí vendeu. Ele disse: pois tá bom, pois agora eu vou cuidar da minha saúde, vou emagrecer e tal, uns planos bons. De repente, uma pessoa encontrou com a gente no culto de milagre e disse: eu nunca honrei a senhora. Eu quero dar um carro para o pastor Washington. Eu já sei que ele não tem carro, vendeu o carro dele. E ele deu um carro
para o Osto. Deu um carro só com 9.000 quilômetros, 10.000 quilômetros rodado, novo. Mandou deixar aqui em Imperatriz esse carro para ele. Irmãos, quando você tira algo que te perturba teu juízo, Deus dá algo para você se alegrar. Amém? Quem está entendendo isso que eu estou falando? Viver no Espírito é ouvir a voz dEle. Ele vai lhe dizer o que deve fazer. Se você ouve a voz do Espírito, a voz dEle não tem engano não, irmão. Ele fala. Ele fala. Às vezes eu estou com tudo arrumado lá em casa, na minha casa, aqui em Imperatriz, para ir para a chácara, dormir na chácara. Se Deus disser assim, desmancha as coisas, a mala e vá deitar, eu vou. Eu sei que está me dando um livramento na estrada. Às vezes alguém me convida, né, uma agenda, e eu vou anotando a agenda. E se Deus disser, não vá, eu peço desculpa, eu oro, peço desculpa e eu não vou. Eu não vou. Meus pés só saem de um lugar quando eu escuto a voz de Deus. Viver no Espírito não é andar sozinho não, irmãos. É andar na presença dEle. Precisamos viver. Aqui na palavra de Deus diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Precisamos viver por fé. Fé é relacionamento com Deus. Fé é relacionamento com Ele. Quando eu estou orando, eu creio no meu espírito que eu estou falando com Jesus. E Ele vai me responder. E Ele também fala comigo. Escute a voz de Deus. Quando nós nos relacionamos com o Pai, Ele é tudo mais fácil para você. Quando você tem um relacionamento com Ele, você não está só, não está só. Acredite. Dê um passo de fé nessa sua caminhada cristã e espere o que Ele vai fazer na tua vida. Andar no Espírito é você entender que Ele tem pressa na sua vida. Queremos se mover no Espírito. Tem muita gente aqui que quer, irmãos, se mover. Senhor, faça algo. Senhor, permita que eu ministre para muita gente. Permita que eu vou lá para a África, continente africano. Me leva, Senhor, para a Grécia. Me leva para algum lugar, para a Ásia. Então você tem que dizer, vai dizendo para Ele onde é que você quer ir, porque Ele te leva lá. Ele leva até sem dizer nada. Eu nunca pedi nada para Jesus assim de viagem. Ele me leva. Ele me leva sem gastar nem um centavo. Ele me leva, porque quem tem interesse de me tirar daqui e me levar para algum lugar é Ele. É a mesma coisa quando Ele te chamar, irmãos. Nós queremos ver o mover de Deus. Nós precisamos ser cheios dEle. Precisamos ser curados no corpo, na alma e no espírito. Você quer a presença de Deus? Você precisa ser curado no corpo. O pior pecado é o pecado contra o corpo. Pecado da carne. Esse é o pecado. Então, nós precisamos ser curados na alma. Quantas pessoas doentes da alma nesse tempo? E uma pessoa doente da alma, ele adoece quem está perto dele.
Então a pessoa doente da alma, ele adoece quem está perto dele. Nós precisamos ser curados no corpo, na alma e no espírito. No espírito, um espírito de murmuração, um espírito de suicida, querendo morrer, pedindo a morte todo dia. Ele não pede a morte para os outros, não, pede para ele mesmo. Esse espírito que está dentro de você, ele veio de Deus, ele tem que voltar para lá, aleluia. E o responsável por ele é você. É você que vai direcionar, porque o corpo vai para a terra, a alma se acaba na hora que você morre, que é as suas vontades, é o seu desejo, essas coisas. Por isso que a alma tem que ser ministrada. E não tem outra maneira melhor do que ministrar na alma quando você adora o Senhor. A adoração faz com que a sua alma seja ministrada. E algumas vezes a alma está cheia de dor. Hoje tem até a clínica para a alma, viu? Aí você vai para a clínica, conserta uma perna que está torta, conserta alguma coisa, e lá um nariz que não está bonito, e aí uma barriga que já está feia e tal, bota os cabelinhos por aqui, o implante por aqui que não tem, e aí, mas a alma tem uma clínica. Lá é onde você vai descobrir aonde está doendo a sua alma. E dói mesmo. Muita gente grita de dor, irmão, na alma. Muita gente grita porque está doendo a alma. Uma alma ferida lá no ventre. No ventre. Ah, é porque a mãe desejou abortar. Aí ele já vem de lá com a alma triste, com esse espírito triste, que vai voltar para o céu. Esse espírito foi dado por Deus. Então essa cura tem que, e graças a Deus que a igreja Nova Aliança, ela cuida, ela nos ensina a cuidar do corpo, alma e espírito. E o espírito, ele tem que ser ministrado. Eu acho lindo uma música que diz, no hinário cristão, que diz assim: canta minha alma, canta ao Senhor. Irmãos, é uma pessoa que está ali, talvez com tristeza, e diz: olha minha alma, canta, canta. Davi diz: porque te abate, minha alma, por que te abate dentro de mim? Por que tu está triste? Por que tu está assim, com rancor? Por que tu não perdoa? Por que tu está aí criando confusão? Questiona essa alma. Questiona essa alma, a tua alma. Porque Deus, você vai achar ali uma saída para a tua cura. E quando a pessoa está doente da alma, ela não mede as palavras, nem com a família, nem com quem está perto dele. Ele quer falar. É por isso que tem as terapias com os psicólogos. Porque lá você fala, aí paga porque falou e vem para casa. Eu quero falar algo para você, igreja. Não sou contra a terapia, não sou contra de jeito nenhum da clínica da alma. Eu faço parte dessa clínica da alma, estou lá também ministrando, irmãos. Mas o crente, ele tem que saber que dentro dele habita o Espírito Santo de Deus,
que Ele pode acessar os céus, Ele pode trazer para cá, para Ele, o que Ele necessitar. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É você ligar aqui na terra, na convicção que nos céus está sendo ligado. É você declarar: eu vou ser curada. É você declarar: minha alma, canta minha alma. É você pegar o seu cristão, o inário cristão aí, alguma coisa. Eu ainda hoje eu tenho meu cantor cristão, eu canto. Tenho uma harpa, eu canto. Não tenho voz para cantar, mas eu canto. Porque eu canto para Jesus e canto para mim mesmo. Porque a letra é poderosa. São pessoas que escreveram. São pessoas de Deus que fizeram essa letra, essa melodia também. Deus quer realmente curar. Nós precisamos ser curados no corpo, na alma e no espírito. O Espírito Santo está vivendo em você. Ele tem tudo o que você precisa em sua vida. Diga amém. Aleluia. O Espírito Santo está vivendo em você. O apóstolo Paulo, quando ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele estava falando do Espírito que foi falado pela boca de Jesus, o Consolador. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava dizendo: o Espírito Santo está aqui. E Jesus disse também: eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vivendo, o Espírito Santo está vivendo em você. Ele tem tudo que Ele precisa de você. Você tem dado a Ele atenção? Você tem orado e tem dito: Espírito Santo, transforma a minha vida. Porque você já entregou a vida para Jesus. Fica comigo aqui. Diz a palavra de Deus que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por você. Nós temos que nos relacionarmos com Ele. Eu sei que para ouvir a voz profética, eu tenho que depender dEle. Alguém me perguntou hoje, que eu estou ligada desde ontem à noite. Alguém me perguntou hoje, terminei de ministrar hoje, e alguém me pergunta: pastora, a senhora diz assim, Deus está me dizendo isso, a senhora escuta? Escuto. Então, Ele diz, eu escuto. Algumas coisas eu escuto. É uma voz mesmo. Como a primeira vez que eu escutei, quando Ele disse a mim: eu estou fechando a igreja tradicional nesse lugar. E eu tinha que dizer. E quando eu falei que Deus estava dizendo que estava fechando a igreja, aquela igreja lá do lago, que era batista, e eu era missionária de lá. Quando eu abri a minha boca, o Espírito Santo se manifestou. E eu comecei a falar línguas estranhas. E era estranha mesmo, porque eu não sabia o que eu estava falando. Amado do Senhor, mas eu tenho tanta certeza disso, que eu vou caminhando e eu vou conversando com Ele.
Ele é uma pessoa. A Bíblia diz que é a terceira pessoa da Trindade. Então Ele é uma pessoa. O Espírito de Deus mora dentro de cada crente fiel a Ele. Diga glória a Deus. O Espírito Santo mora dentro de um crente fiel a Ele. Dentro dele, dentro de você. Às vezes você sente, eu tenho ouvido muita gente, e tem gente que diz assim: eu estou sentindo um negócio aqui, um negócio que não sabe explicar. Esse negócio aí é Deus te incomodando, é Deus dizendo algo para você, e você precisa saber que voz você está ouvindo. Lá em Romanos 8, versículo 11, coloca aí, meu filho, por favor. Se em vocês habita o Espírito Santo, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. De quem é o Espírito? De Jesus. Se em vocês, deixa eu ver aí. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Espírito de Deus. Se dentro de você habita o Espírito de Deus dentro de você, você vai fazer obras grandes. Amém? Você é igreja. Aleluia. Você vai fazer. Agora aqui, se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do Espírito que habita em vocês. Quando partirmos para a eternidade, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus e que habita dentro de nós, esse mesmo Espírito vai nos ressuscitar no dia que Jesus voltar. Amém? Quem está entendendo aí, dá glória a Deus. Lá em Romanos 8, versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então você tem um pai, e seu pai é Deus. Um pai que é eterno, aleluia. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo nos assegura que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16, 15 e 16. Aleluia. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Pode deixar aí. Nós fomos adotados por Deus. Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, antes éramos criatura aqui na terra. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
Ei, você foi adotado por Ele. Por essa adoção, nós somos filho. E eu quero lhe dizer algo. Eu descobri isso com minha amiga, pastora Lúcia. Ela estudou sobre isso, porque ela adotou uma criança. E você vai saber agora, quem adota uma criança, você não pode negar mais aquela criança. Não tem para quem você devolver, é seu. É mais do que um filho. Você pega bem que um menino e você pode... O meu não doei nenhum, graças a Deus. Nem deixo ninguém doar. Quando tiver um descendente meu vivo e eu estiver viva, ele tem casa. Agora, meu irmão, nós fomos adotados por ele e não tem como devolver. Nós somos dele. Então clamamos, por isso que nós temos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Mas recebemos o Espírito de adoção. Esse Espírito, ele mora dentro de nós. Ele nos adotou. No momento que Jesus disse, não importa que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Esse veio e nos adotou e habita dentro de nós. Habita dentro de nós. E Ele não fica nesse templo. Nós somos templo. Ele não fica nesse templo impuro, imundo. Ele não fica. Portanto, nós temos que ser santo, porque Ele é santo. Aleluia. Aleluia. Ele não divide a glória dele com coisas, com pecado. Ele nos quer para Ele mesmo. Ele nos quer para manifestar a glória dele através de nós, da nossa vida, para testemunharmos e poder dizer, Pai, somos filhos legítimos dele. Não é como, quem adota filhos não pode, ele é seu. Você tem um documento que ele é seu. Você não pode nem dar para ninguém, nem pode chegar no juiz e dizer, eu não quero mais não. Você adotou e pronto. É filho legítimo. Aleluia. Eu quero orar por você nessa noite. Nós precisamos